Amém. Cantamos aleluia. Aleluia significa louvar ao Senhor. Nós temos que louvar a Deus porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 21, versículo 8. Hoje é um dia especial. Vamos falar um pouco sobre pai. É o dia dos pais. Então vamos falar sobre um pai muito especial chamado Abraão. Esse pai é um modelo para nós copiarmos, para nós imitarmos, serve como uma referência para nós hoje, Abraão. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Gênesis 21, 8. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Amém? Feche os teus olhos. Deus amado e Deus bendito, nós sabemos que o Senhor zela e vela para a Tua palavra. E a Tua palavra não volta vazia, sem cumprir um propósito. Sem cumprir, ó Pai amado, algo para o qual o Senhor determinou que ocorresse. Agora, Pai amado, nós te pedimos que o homem desapareça, que o Senhor cresça, que a palavra que venha do Teu trono seja para glorificar o Teu nome, e essa palavra traga alimento, orientação, instrução, transformação de vidas. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Falar de Abraão é falar de um homem especial, onde as três principais religiões do mundo cultuam, reverenciam, respeitam a presença e o nome de Abraão. A igreja cristã, seja católica, seja protestante, cultua, reverencia, respeita Abraão. Os judeus também, e nós temos também os muçulmanos, que também cultuam, reverenciam, respeitam Abraão. Então Abraão é um homem que consegue unir três religiões. Olha só, o homem para o qual nós vamos conversar e falar nesta noite como uma referência, alguém a ser modelado, alguém a ser copiado, alguém a ser imitado. Mas pastor, Abraão foi tão importante? Foi. Abraão foi considerado amigo de Deus. Abraão é considerado pai da fé. Quando se fala em fé, é impossível falar em fé sem citar Abraão. Abraão, então, ele é modelo de fé. Então nós precisamos aprender muito com Abraão. Vou contar uma pequena história de Abraão, para nós podermos entrar logo sobre as características do pai chamado Abraão. Primeiramente, Abraão foi criado numa cidade idólatra, Ur dos Caldeus, e lá eles tinham todos e variados deuses. Alguns desses deuses, como Moloque, por exemplo, as pessoas, os pais, eles sacrificavam seus filhos diante desse ídolo, diante desse Deus. Então Abraão foi ensinado, foi orientado numa cultura idólatra. Aos 75 anos, Deus chamou Abraão, e nós vemos aqui em Gênesis capítulo 12, o chamado de Abraão. E nesse chamado de Abraão, Deus chamou para ele sair daquela terra, sair da sua parentela, para uma terra que ele ia mostrar. E ele foi mais para cima, ao norte, em Harã, e a partir de Harã, depois ele veio para Canaã. Abraão, ele foi um homem
digno de ser copiado. E nós vamos entender, nós vamos compreender algumas características do comportamento, do caráter de Abraão, que hoje, se nós colocarmos em prática, nós vamos ser bem-aventurados. Eu já falei que bem-aventurados significa mais que felizes. Deus quer a nossa felicidade. Deus quer que a gente tenha uma vida abundante. Mas pastor, por que muitas vezes não tem uma vida abundante? Porque eu não obedeço a palavra de Deus, porque eu não conheço a palavra de Deus. A Bíblia já nos diz em Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimentos se chama ignorância. Ignorância no hebraico significa escuridão. Quem é o príncipe das trevas? Satanás, o diabo. Ou seja, quem é a pessoa que tem o interesse em que nós sejamos ignorantes? O diabo. Mas pastor, eu não posso ter conhecimento em todas as áreas. Concordo contigo. Em alguma área nós somos ignorantes. Em alguma área nós não dominamos. Em alguma área nós temos deficiências. Nós não podemos ser ignorantes no conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos liberta, porque a palavra de Deus é o próprio Deus encarnado, chamado Jesus. João capítulo 1, versículo 1, o Logos, o que se fez carne. Então, quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, João 8,32 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdadeira liberdade está em primeiro conhecer a palavra, e conhecer a palavra significa ter uma intimidade, um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Então eu quero convidar você a buscar esse Deus, a ter novas experiências com esse Deus. Pastor, por que a experiência é importante? A experiência com Deus faz toda a diferença. Quando nós só temos conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, a Bíblia já nos diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que significa isso? Não adianta só saber de uma forma intelectual e não colocar essa palavra em prática, não obedecer a palavra, não viver a palavra. Mas vai mais além do que isso. Significa ter desejo de Deus, significa querer a Deus, significa que Deus realmente é prioridade na minha vida, significa que eu quero, desejo a Deus de tal maneira que o meu espírito brada, grita por Deus. É esse relacionamento que nós precisamos ter. Não é apenas um relacionamento litúrgico, de vir na igreja, de ler a Bíblia e até mesmo meditar nela, se aquela palavra não fizer sentido para mim, se as instruções que a palavra nos orienta não mudar a minha mente, não houver transformação de vida. O Evangelho é o poder de Deus para mudar vidas. E nós temos visto muitas pessoas que tiveram a sua vida radicalmente mudadas pelo poder da palavra de Deus. Por isso que nós acreditamos, não é teoria, é vida com Deus, é prática com Deus, é milagre, é Deus operando. E a palavra de Deus diz: operando eu, quem impedirá? Então, algumas das características de Abraão como pai, que nós como cristãos precisamos ter. Você pode ser mulher, mas você precisa ter. Mas aos pais, preferencialmente aos homens, tem que ter. Então nós vamos modelar, nós vamos pegar uma referência e ver como ele se comportava. Abraão, como primeira característica, ele era obediente. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, nos fala que Abraão obedeceu a palavra de Deus, ao mandamento de Deus, e saiu da terra, para uma terra estranha.
Então, em primeiro lugar, o que eu compreendo, o que eu entendo? A obediência é fundamental para ter o caráter cristão. A obediência, quando você obedece, é porque você crê, porque ninguém crê sem obedecer. Quando você obedece, porque você ama, porque o amor, ele é descrito através, ou definido através da obediência. Porque quem ama, obedece. Quem ama, guarda os meus mandamentos. Assim diz a palavra de Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O que significa? Não adianta fazer uma promessa, não adianta ficar de joelho e andar de joelho se eu não obedecer. Para Deus o melhor é obedecer, e esse obedecer, às vezes, aos olhos humanos, é sacrificar. Como, pastor? Eu tenho que pagar uma promessa, eu tenho que sacrificar. Tu sacrifica obedecendo, porque quando tu obedece a Deus, tu está dizendo não para os desejos da tua carne. Quando você obedece, você está dizendo não, muitas vezes, para a tua vontade. Então, obedecer a palavra de Deus é você dizer sim para a palavra de Deus e não para os desejos da minha carne, porque a minha carne muitas vezes não quer obedecer, ela quer fazer outra coisa, ela quer satisfazer os seus próprios desejos. Estão entendendo, queridos? Então, obedecer é fundamental. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 até 24, fala sobre a questão da obediência. Quem obedece ama, quem não obedece não ama. Então aqui há uma distinção fundamental. Como é que eu sei que alguém realmente ama a Deus? É simples. Se esse alguém, ele obedece, independentemente da sua vontade, mas ele obedece, essa pessoa ama. Mas se essa pessoa não obedece, ela não ama. A obediência é um sinal de amor. Estão entendendo, queridos? A segunda característica do pai Abraão, ele era um adorador. Ele construía altares, onde ele tinha encontro com Deus, onde Deus falava com ele, ele construía altares. Pastor, mas isso é no Antigo Testamento, e agora, traz para o Novo. A Bíblia diz: eu, você, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos pedras vivas. Nós somos altares onde o Senhor, ele precisa ser encontrado. Porque o altar é uma referência. O altar é alguma coisa que chama a atenção de alguém, que ali está a presença de Deus, ali o nome de Deus é engrandecido. Pastor, mas me explica melhor. Vou te explicar. Toda vez que você tem a oportunidade de mentir, mas você fala a verdade, você está construindo um altar para Deus. Toda vez que você poderia lograr alguém, roubar alguém, mas não faz, você está construindo altares. Toda vez que você faz o bem e não o mal, você está construindo altares. Altar significa, é um lugar, é um local, ou ações agora, onde você está, as pessoas veem Deus em você. Você se torna a Bíblia aberta para as pessoas, porque muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler você, as suas ações, as suas reações. Então você se torna um altar, você é um adorador. Mas vai mais além, ainda aqui em Gênesis, ele fala sobre
a questão de construir altar e invocar o nome de Deus. Assim diz a palavra de Deus, Gênesis 12, 7, e também no versículo 8, diz que ele construía ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Pastor, eu não estou entendendo. Construir o altar eu entendo, mas o que significa invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor é falar o nome de Deus? Também é. Invocar o nome de Deus é orar a Deus? Também é. Mas o que significa invocar o nome de Deus? É gritar, é pedir por socorro, é clamar com voz audível, voz alta, porque você confia em Deus. Eu costumo dizer que é a oração do desesperado. Quando você não vê mais saída, você clama a Deus por justiça, você pede para Deus com uma forma intensa e árdua que Ele julgue a tua causa. Isso é clamar ao Senhor, isso é invocar o seu nome. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 55 a 56, Lamentações 3, 55 a 56, fala sobre clamar, fala sobre gritar ao Senhor. É isso, é algo que não vem só da boca, mas vem do coração, é algo que vem de dentro, é o grito da alma, é o grito do teu espírito, pedindo por socorro, por uma intervenção divina. Isso é invocar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 12 a 13, diz que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então invocar o nome do Senhor é algo tão importante que está ligado à salvação. Pastor, o que é salvação? É a coisa mais preciosa que o ser humano tem nessa terra. É o presente mais importante que nós vamos levar para a eternidade. Pastor, mas e o amor é importante? É claro que o amor é importante. O que adianta nós amarmos e sermos amados e irmos para o inferno? Estão entendendo? Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós somos como Abraão, forasteiro, vagueando por uma terra que ainda não é nossa. Mas Deus tem uma promessa. Deus tem um lugar melhor. A minha alma, o meu espírito vibra por dentro. Há uma expectativa ardente que um dia eu vou voltar para o meu lar, eu vou voltar para a minha pátria, eu vou voltar para o lugar da onde eu deveria estar. Estão entendendo? Como aquele filme ET, o extraterrestre, ele aponta para o céu e diz: minha casa. Podia ser nós, apontando para o céu e dizendo: minha casa. Um dia eu vou voltar para minha casa. Isso tem que consumir a nós todos os dias, esse desejo ardente de um dia voltar. Abraão era adorador, porque ele fazia altares e invocava o nome de Deus. O que mais Abraão era? Abraão, ele era generoso, desprendido. Qual é o contrário de generoso? Munheca, mão de vaca. A pessoa que passa por um rio e
com um sorrisol e fica com ele intacto. Mas como, pastor, em Gênesis capítulo 13, versículo 8, havia uma disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. A terra não podia dar de alimento para todos, porque eles tinham em abundância. E Abraão disse para Ló: Ló, meu sobrinho querido, se tu for para o sul, eu vou para o norte. Se tu for para o leste, eu vou para o oeste. Escolhe aonde você quer ir. Só uma pessoa generosa é capaz de fazer isso. Deixar que o outro escolha. E Ló, olhando com os olhos naturais, escolheu o vale, a planície de Sodoma e Gomorra, porque era como se fosse o jardim do Éden. Eram pastos verdejantes que poderiam alimentar bem o rebanho. Já Abraão, ele não olhou com os olhos naturais, ele deixou nas mãos de Deus, e Deus o abençoou e o engrandeceu muitíssimamente. Qual é a outra característica de Abraão que eu preciso modelar? Ele era protetor. Ele foi em socorro a Ló, quando 5 reis brigaram com 4 reis, e os reis de Sodoma e Gomorra e outros reis foram fracassados, derrotados, e eles foram levados cativos. E lá, mais uma vez, Abraão se junta com outras pessoas que tinham aliança com ele, junto com os 318 valentes, vão e derrotam esses reinos. Protetor. Pastor, como eu sou protetor do meu lar? Queridos, presta bem atenção. Quem ama, protege, provê e está presente. 3 P's, bem fácil. Quem ama, característica do amor, o amor verdadeiro é provedor, protetor e presente. Aqui Abraão está dizendo para Ló: eu te amo, eu estou te protegendo. Quinta característica de Abraão: Abraão, ele era fiel. Quando ele venceu a guerra, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 14, ele deu o dízimo de todos os despojos para o rei Melquisedeque. Melquisedeque significa rei de justiça. E esse rei Melquisedeque, ele tinha uma cidade chamada Salém, que significa cidade de paz, que posteriormente foi transformado em Jerusalém, capital do povo de Judá. Abraão, ele era fiel. Ele foi fiel à aliança que ele fez com Deus, a aliança de circuncisão do macho, do menino, até no 8º dia depois de nascido. Pastor, o que isso significa? Eu preciso ser fiel. Fiel a quem? Primeiramente a Deus. Fiel a quem? A minha esposa. Fiel a quem? Aos meus filhos. Fiel a quem? Aos meus amigos. A pessoa fiel é uma pessoa confiável, que tem credibilidade. Seja fiel. Ninguém gosta de alguém infiel, porque alguém infiel perde a credibilidade, e é difícil tu formar uma credibilidade, e tão fácil para você perder quando você se torna infiel. Sexta característica, Abraão era um homem de fé. Ele foi considerado pai da fé. O que é fé? Hebreus 11:1 é a certeza das coisas que se esperam, a firme convicção dos fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu acredito. Eu não vejo.
com os meus olhos naturais, mas com os meus olhos espirituais eu visualizo. A fé é tão importante, mas tão importante, que está sendo hoje analisado pela neurociência, está sendo analisado por cientistas. Quantas e quantas situações, provas de pessoas que estavam em estado crítico, e pessoas oraram, intercederam, e pela fé dessas pessoas, as pessoas foram curadas. Fé é considerado como uma visão positiva de futuro. Fé é uma projeção futura, e só consegue ter uma projeção futura quem é sarado, quem é curado, quem é liberto. Quem ainda não é liberto, não é curado, quem é doente, quem está preso ao mar do passado, não consegue ter sentido para a sua vida. Mas quem tem fé, ele vive o amanhã, crendo, confiante, e quando esse amanhã acontece, ele vibra, porque na sua mente, aquilo já aconteceu, apenas se concretizou. Abraão foi considerado o pai da fé. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele é galardoador, ou seja, recompensador. Pastor, me explica? Explico. Quando você crê que você é filho de Deus, quando você crê que Deus é bom, quando você crê que Deus é pai, quando você crê que você é herdeiro de todas as promessas de Deus, e que Deus quer que você tenha uma vida, e uma vida abundante, João 10:10b, segunda parte, aí as coisas acontecem, porque a fé é a linguagem celestial. Pastor, não entendi, como? Me explica essa linguagem celestial. Vou te explicar. É como se você, que é brasileiro, fala português, estivesse conversando com alguém nos Estados Unidos que fala inglês, mas você não manja nada de inglês. A tua comunicação é em português e a dele é em inglês. Dá um choque de cultura, um choque de língua. Ele não te entende, você não entende ele. Por quê? Porque estão falando linguagens diferentes. Mas quando você tem fé, é como se você tivesse aprendido o inglês. Agora você vai falar na língua do reino celestial, que é a fé. Você vai falar na língua que Deus entende e compreende, e a conexão se firmou, e as coisas começam a acontecer. Entenderam? Isso é fé. Sabe o que é fé? Você tem alguém que não é, ou não vem na igreja, mas você crê, porque está escrito em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então você está vendo com olhos naturais que a pessoa ainda não foi salva, mas dentro de ti você já vem como salva. Quando você encontra ela, você já profetiza, você determina a salvação, porque Deus prometeu, e o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Estão entendendo, queridos? Isso é fé. Fé é quando você vê que está com uma doença, está com um problema, os médicos desenganam, mas a palavra de Deus diz que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que sara, e você prefere ouvir a Deus e não o médico. Estão entendendo, queridos? Isso é fé. Você vai ouvir o médico, você vai fazer o tratamento, você vai tomar os medicamentos, mas a última palavra
é do Senhor. A última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. Sétima característica: Abraão era um intercessor. Gênesis capítulo 18, versículo 16 a 33. Aqui, Abraão estava intercedendo por Ló. Por quê? Porque o pecado, a degradação moral da cidade de Sodoma e Gomorra era tão grande que subiu até os céus. E o Senhor disse: vou destruir essa cidade. E Abraão intercedeu. Pastor, o que é interceder? É se colocar na brecha, é se colocar entre a pessoa e o abismo, é colocar a tua paixão, colocar a tua vontade de ajudar a pessoa de tal maneira que você paga o preço para que aquela situação se resolva. Pastor, intercessão é importante. E como é importante que nós temos dois grandes intercessores, um na terra, que é o Espírito Santo de Deus, e o outro no céu, que é o Senhor Jesus Cristo, que o ministério hoje dele, principal, é de ser intercessor. Ele intercede por mim, intercede por você, ele clama ao Pai por mim e por você. Pastor, e como é que eu posso ser intercessor? É orar, é clamar, é jejuar, é bradar, é invocar, é chorar, é gritar pelos teus filhos, pela salvação do teu cônjuge, para que Deus possa reinar na tua casa e na tua vida. Estão entendendo, queridos? Esse é o papel do intercessor, é interceder por alguém, por outra pessoa. Abraão, por fim, ele foi um pai presente. Gênesis capítulo 21, versículo 8 diz que Abraão deu uma festa para o seu filho, depois que ele nasceu. Foi onde nós lemos. Abraão, ele cuidou. Abraão não só dava presente para o filho, Abraão, ele fazia de si próprio o maior e o melhor presente para os filhos. O melhor presente que você pode dar para o seu filho é a tua presença, você brincar com o teu filho, você estar junto com ele fazendo os temas, é você parar para ouvi-lo e contar, e ele contar dos sonhos e planos que ele tem. Estão entendendo, queridos? A presença é o melhor presente quando se ama de verdade um filho. E por último, porque agora é o 9, Abraão priorizou a Deus. Em Gênesis capítulo 22 fala sobre a prova principal de Abraão. Mas Deus não sabia que Abraão ia passar? Sabia. Então por que Deus colocou Abraão em prova? É pelo mesmo motivo que Deus me coloca em prova, é pelo mesmo motivo que Deus te coloca em prova. Não é porque Ele não sabe, Deus sabe que Ele sabe. Mas Deus nos coloca em prova, para que a nossa fé seja provada e aprovada. A nossa vida, ela é feita de fases. Passamos uma fase, subimos, passamos para outra fase, subimos. Nós só passamos de fase quando nós somos a nossa melhor versão, com os recursos que possuímos na fase atual. Pastor, me explica melhor, vou te explicar. Quando você venceu todos os desafios naquela fase, você está apto, você está capaz para subir a outro nível, a outra fase.
Me explica melhor. É que nem joguinho de videogame. Você só sobe de nível quando você já pegou as manhas, quando você já sabe usar os recursos, quando você está bom naquele nível, aí você sobe para um outro nível. Mas quando você sobe para um nível, você tem que começar tudo de novo, porque os desafios são maiores. Está entendendo? Abraão já tinha passado por várias fases, mas a última fase, Deus queria mostrar para Abraão que ele era capaz de sacrificar aquilo que ele mais amava, que ele era capaz de dar aquilo que para ele tinha maior valor, maior relevância. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, o que isso significa? Significa que nós temos que chegar no ponto de dizer para Deus e para nós mesmos e para os outros: eu não me importo com mais nada, eu só quero Deus. O meu coração bate por Deus, a minha alma, o meu espírito grita por Deus. Eu não estou nem aí para que as pessoas vão falar. Eu não estou nem aí para o dinheiro. Dinheiro é bom, é claro que é bom, mas eu não estou aí para o dinheiro, eu não estou aí para a fama, eu não estou aí para o prestígio, eu não estou aí para nada. Eu quero é Deus. Estão entendendo? Essa é a última fase da nossa vida, quando verdadeiramente nós andamos com Deus de tal maneira que nada mais faz sentido. Pastor, então eu não vou numa pizzaria, eu não vou viajar. Não estou falando disso. Você pode ir para a pizzaria, você pode viajar, você pode fazer qualquer coisa, e tudo isso é bom, mas a presença de Deus é o melhor. A presença de Deus é que realmente faz sentido. Você não sabe mais viver sem Ele. Essa é a última fase, onde nós já estamos aqui, de corpo físico, mas os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, o meu desejo já é de estar com Deus. Eu vou prosseguir fazendo tudo o que tem que ser feito, eu vou cumprir completamente a missão para a qual Deus me designou. Mas, como diz Paulo, o viver, o morrer, o viver com Deus é lucro. Agora me esqueci dessa palavra. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu não me importo mais com a vida, porque eu já estou conectado com o autor da vida. Estão entendendo, queridos? É isso que nós precisamos, essa conexão com o autor da vida. E quando você está conectado com o autor da vida, a vida faz sentido. Você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um pai melhor, um pai mais presente, um pai mais protetor, um pai que provê todas as legítimas necessidades dos teus filhos. É isso que Deus quer. Deus, Ele é amor, mas também é justiça. Deus é santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso que eu fujo do pecado, por isso que nós temos que fugir do mal e da aparência do mal, porque eu quero é Deus. Amém? Você tem que crer a Deus, obedecer a Ele, não por medo de ser castigado, de ser punido, de ir para o inferno. Não!
você quer a Deus porque você quer estar junto dEle, porque isso faz sentido para ti. Aí todas as bênçãos correrão atrás de você, te alcançarão e permanecerão. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. Amém? Todas as bênçãos, porque Deus, Ele é a fonte, Ele é a raiz, Ele é a origem de todo bem, e quando eu me aproximo de Deus, todo bem me segue. Salmo 1, medita na palavra de Deus de dia e de noite, e tudo quanto você fizer, vai prosperar. Tem gente querendo ganhar dinheiro com estratégias humanas, ganha, mas ele ganha dinheiro e perde a família. Estão entendendo? Ganha dinheiro, mas perde a moral. Nós podemos ganhar dinheiro, mas quando Deus é prioridade, a família nós não perdemos, muito menos a moral e muito menos a salvação. Fique em pé nesse momento. Você quer ser um pai melhor? Você quer ser uma pessoa melhor? Vamos modelar as características de Abraão. Abraão, ele era obediente. Abraão, ele era um adorador que construía altar e invocava o nome de Deus. Abraão, ele era generoso. Abraão, ele era protetor. Abraão, ele era fiel. Abraão era um homem de fé. Abraão, ele era um intercessor. Abraão era um homem, um pai presente. E Abraão priorizava Deus. Coloca a mão na altura do teu coração e começa a pedir: Senhor, eu preciso ter essas características de Abraão. Algumas coisas eu tenho, Senhor, mas outras ainda não tenho, eu estou muito longe. E eu preciso mudar, eu preciso, Senhor amado, que o Senhor produza um milagre. Eu preciso desejar isso, Senhor. Senhor, eu preciso de mais fé. E a Tua palavra diz que a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Eu quero ouvir mais da Tua palavra. Eu quero gastar e investir mais tempo na Tua presença. Senhor amado, eu estou tão preocupado, ansioso em relação ao futuro. Eu quero, Senhor amado, realmente agora descansar em Ti. Me ajuda nesse processo. Senhor, eu tenho perdido noites de sono, Senhor. Eu quero dormir. E a Tua palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono. Eu quero pegar no sono, Senhor. Eu quero dormir, ter noites restauradoras. Não quero mais insônia na minha vida. Senhor, eu preciso de ajuda. Me ajuda, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor porque Ele merece.